Teus boletos, tá tudo em dia? Cartão de crédito não tá estourando o limite? Financiamento, tem alguma coisa em vista? Não? Bom, então isso quer dizer que taxa de juros não é uma coisa tão importante para ti, certo? Errado. Ela é tão importante que volta e meia aparece um político por aí dizendo que ela tá muito alta e que ele tá fazendo de tudo para reduzi-la. Mas é claro, ele vai dizer que a culpa não é dele, que é do governo anterior, do cenário internacional, da safra ou até mesmo que os grandes culpados por tudo isso são os bancos. Mas assim como na medicina, em que existe uma ciência capaz de explicar o funcionamento do sistema cardíaco, em que é possível fazer um diagnóstico e proceder para uma eventual cirurgia que vai resolver o problema, existe também uma ciência econômica que explica o funcionamento da taxa de juros. Essa mesma ciência consegue fazer um diagnóstico preciso e dizer por que a taxa está alta e o que precisa ser feito para reduzi-la. E embora você possa não ser um médico, é de conhecimento geral que quando a gente consome gordura em excesso, isso vai acabar prejudicando o nosso coração. Mas será que é de conhecimento geral que quando o governo gastar mais do que arrecada, isso vai refletir em um aumento da taxa de juros e redução do teu poder de compra? Não importa qual seja a motivação, gastar mais do que se arrecada vai gerar efeitos prejudiciais para todo mundo. Pior ainda para quem tem menos dinheiro. E se você quer entender quando o governo realmente está fazendo a parte dele para reduzir a taxa de juros, ou quando ele está só te contando uma história para ganhar o teu voto, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar de uma forma bastante clara como que funciona a ciência por trás da taxa de juros e como que ela impacta diretamente o teu dia a dia. Mas é claro, eu não vou ficar aqui sentado. Eu te convido para dar uma caminhada comigo nessa bela noite pelo principal centro financeiro de São Paulo. A gente vai dar uma caminhada pela Avenida Brigadeiro Faria Lima. Vamos lá! Bom, o objetivo aqui não é dizer o que deve ser feito, embora isso vai ficar claro para você ao final do vídeo. O que eu vou fazer é uma análise de causa e efeito diante da ciência econômica. E para começar, eu preciso te falar o que eu quero dizer com taxa de juros. De uma forma bem simples, ela é o preço pago pela obtenção de empréstimos. Se eu quero um empréstimo, eu vou ter que pagar um valor adicional pelo dinheiro que eu peguei emprestado, certo? Até aqui, muito simples. Outra coisa que você precisa saber é que todas as taxas de juros do mercado são definidas com base na taxa de juros do Banco Central. É a partir dela que os bancos definem as taxas que vão adotar. Bom, mas assim como nós, pessoas e empresas que podemos pegar empréstimos, o governo também pode. E ele faz isso, seja para investir, para pagar dívidas, etc. A diferença entre nós e o governo é que ele define a taxa que ele vai pagar para pegar o empréstimo. Como que ele faz isso? Emitindo títulos. Títulos são ofertas que o governo faz para quem quiser emprestar dinheiro para ele. No site do governo vai ter uma lista de opções como essas que eu estou colocando aqui na tela. Ele especifica o valor mínimo que você pode emprestar, a data de vencimento e de que forma você vai ser remunerado. Mas aí fica uma pergunta: se o governo tem esse poder de definir por quanto ele vai pagar os seus empréstimos, por que ele não deixa a taxa o mais baixo possível? Por alguns motivos, e o primeiro deles se refere à credibilidade do governo. Se os grandes investidores, que são aqueles que mais compram esses títulos do governo, entenderem que ele está tomando decisões econômicas erradas, o que pode acabar quebrando o país no futuro, e assim não receberem o que foi prometido pelo governo, eles vão achar muito arriscado comprar esses títulos governamentais. Então, o que eles fazem? Só compram títulos se o governo aumentar a taxa de juros. Afinal, quanto maior o risco, maior deve ser o retorno.
É por isso que nos Estados Unidos a taxa de juros é bem mais baixa que no Brasil, porque lá os investidores acreditam mais no governo. É por isso também que em novembro de 2023 a taxa de juros na Argentina estava em 126% ao ano. E assim que o novo governo assumiu, sinalizando que não gastaria mais do que arrecada, ela passou a baixar, chegando aos atuais 29%. A lógica é simples: investidor não quer perder dinheiro. Se o governo é estável e mostra que não vai gastar mais do que arrecada, isso passa credibilidade, o que permite a redução da taxa de juros. O segundo motivo que faz com que o governo tenha que manter a taxa de juros lá em cima é devido à necessidade de controlar a inflação. O aumento persistente de preços ocorre quando existe um desequilíbrio entre oferta e demanda monetária, ou seja, quantidade de dinheiro em circulação em relação ao que ele pode comprar. Imagina se todas as pessoas do Brasil recebessem agora 100 mil reais na mão para fazer o que quiser. Não vai ter produto nem serviço para todo mundo gastar esse dinheiro. Os preços vão subir, o que é explicado pela ciência econômica por meio da teoria da oferta e da demanda. É de conhecimento geral que quanto mais escasso for um produto, maior será o seu preço se houver demanda por ele. É por isso que o ouro é tão caro, por exemplo. Trazendo para a realidade brasileira, a lógica é a mesma, embora seja quase imperceptível para quem não entende de ciência econômica. Hoje, o governo gasta mais do que arrecada. E o que ele faz então para pagar as suas dívidas? Como a taxa de juros já está muito alta, ele não pode ficar apenas emitindo mais títulos para pagar dívidas. Ele recorre então a um outro artifício: a emissão de dinheiro. Sim, o governo tem esse poder. Só que ao fazer isso, pagar as suas dívidas sem uma contrapartida em aumento de produtividade, ou seja, sem que existam mais produtos e serviços disponíveis no mercado, os preços começam a subir, pois foi gerado um desequilíbrio entre oferta e demanda no mercado. Assim, o governo precisa aumentar ainda mais a taxa de juros para que parte do dinheiro que ele emitiu para pagar dívidas seja utilizado para a compra de mais dos seus títulos, o que ajuda a controlar a inflação. Está começando a ficar claro como funciona a taxa de juros e como isso pode se tornar um círculo vicioso? Então por que o governo diz que quer baixar a taxa de juros, mas na verdade não consegue? Acontece que governos que defendem um Estado mais forte, ou seja, que tenham uma intervenção maior na sociedade, precisam de mais dinheiro para fazer isso, para pagar a máquina pública. O pensamento de quem é de esquerda e não está no poder é de que um governo centralizado vai gerar um bem-estar maior, vai direcionar melhor os recursos da sociedade. Eu não vou discutir essa crença. Mas a verdade é que em algum momento eles acabam perdendo a mão e o dinheiro acaba. Tem sido sempre assim. Só que hoje, mesmo para os governos de esquerda, a taxa de juros precisa refletir a realidade. Se o governo tem pouca credibilidade, a taxa de juros vai ficar mais alta. Se a inflação está alta, a taxa de juros precisa estar alta. A última pessoa que decidiu confrontar essa realidade acabou levando o país para 2 anos de recessão e sofreu impeachment. Hoje se pensa 2 vezes antes de reduzir a taxa de juros sem levar em consideração a ciência econômica. Mas de que forma isso acaba afetando você?
Se a taxa de juros sobe, embora você não pegue nenhum empréstimo, as empresas que vendem produtos para você precisam de empréstimos para crescer. Com os juros mais altos, elas terão que cobrar mais caro os produtos que vendem a você. Até o cafezinho, a picanha, o azeite de oliva. Tem empresas também que têm o seu modelo de negócios dependente de vendas parceladas. Isso acontece, por exemplo, no segmento de turismo, de procedimentos estéticos, bens de consumo durável, etc. Você achava que 12 vezes sem juros era sem juros mesmo? Não, as parcelas já foram precificadas para incluir esse custo maior. E em relação ao aluguel, será que fica mais caro? Lógico, porque para construir um prédio é preciso pegar empréstimo. Logo, com juros mais altos, o preço dos apartamentos será mais alto também. Uma das coisas que ajudou a maquiar essa realidade é que hoje se vendem apartamentos muito menores do que antigamente, porque se fossem do mesmo tamanho, os aluguéis seriam ainda mais altos. E aí você pode dizer, tá caro? Não aluga. Tá caro? Não compra. Tá caro? Não viaja. Claro, volte a morar na casa dos seus pais, troca o seu café preferido por um mais barato e esqueça o turismo internacional. A taxa de juros é muito importante e para governo que não segue os fundamentos econômicos, é melhor que você não saiba como ela funciona, porque assim fica mais fácil de contar uma história bonita e atribuir culpa a tudo, menos a sua própria incompetência. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido para você como funciona o mecanismo da taxa de juros, que se ela fica muito tempo em patamares elevados, isso se deve exclusivamente à má gestão que o governo tem feito com o teu dinheiro. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar com mais pessoas para que cada vez mais a gente tenha um público esclarecido e que não seja enganado facilmente. Obrigado e até o próximo vídeo.